gente vai já pro Palmeiras para falar com o Plácido Berci e por aí o clima é outro, né, Plácido? Bem diferente do clima lá do Corinthians. Seja bem-vindo. É isso. Um abraço do Jodar para todo mundo que está assistindo o GE. O elenco palmeirense se reapresentou hoje aqui na Academia de Futebol depois de 2 dias de folga, já em preparação para a final do Campeonato Paulista. Só que além da final do Paulistão, outro assunto que tem movimentado bastante o Palmeiras é a luta do clube contra o racismo na América do Sul. Na última segunda-feira, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, foi questionado sobre a possibilidade de uma Libertadores sem times brasileiros. Ele disse que isso seria impossível, assim como seria impossível o Tarzan sem a Chita. Na história ficcional, Chita é um chimpanzé. Ontem, a Leila Pereira, em contato com o GE. Globo, disse que ao ver o vídeo da declaração, pensou que tivesse sido manipulado por inteligência artificial, mas que, pensando bem, nem a IA seria capaz de uma fala tão desastrosa. Né, Plácido? E a Leila, que nem mesmo foi lá para boicotar justamente a inação da Confederação Sul-Americana, mas o Palmeiras mandou um representante, ele bateu de frente com o pessoal, não foi? Foi o vice-presidente Paulo Buozzi, que foi até Luque, no Paraguai, para o sorteio da fase de grupos da Libertadores. Lembrando que todo esse episódio entre Palmeiras e Conmebol começou com um caso de racismo envolvendo o atacante Luide, na Libertadores Sub-20, no jogo contra o Cerro Porteño. E aí, nesse evento de segunda-feira, o Paulo Buozzi conversou com o presidente Raul Zapag. Vamos ver o vídeo. Agora, nós temos junto o papel, sabe qual é? Acabar com esse crime, com essa chaga que existe na sociedade. Estamos juntos na hoja de ruta para lograr isso. Claro. Agora, não adianta a gente só falar. Puede falar para que a Leila, quando eu recebi a ela como uma reina, como tem que ser. Mas não é só ela que nós temos que tratar. Não, já sei. Nós temos que tratar Mas aquelas pessoas que estão sofrendo racismo. Ah. Aquelas pessoas que estão sofrendo não podem sofrer mais. Nós temos que acabar com isso. Pois é. Plácido, obrigado. A gente vai se falando aí. Agora também para o Palmeiras com Vinícius Nicoletti ao vivo. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, Mari? Um beijo pra você, abraço pro Bruno, fã de esportes, companheiros no estúdio. Pois é, o Palmeiras segue a preparação aí pra decisão do Campeonato Paulista. Tem uma agenda cheia. Na quinta-feira que vem começa a decisão, depois estreia Campeonato Brasileiro no domingo contra o Botafogo. A gente viu a Roberta falando aí. E depois estreia na Libertadores em abril. Tá fazendo toda essa preparação, é bom lembrar, sem 5 jogadores que estão disputando as eliminatórias da Copa, os 3 uruguaios, mais o Estevão e o Richard Rios, que se enfrentam nesta quinta-feira. A boa notícia no Palmeiras, que essa semana voltou aos treinos o Maurício, começa aquela transição. Isso não quer dizer que o Maurício já vai ficar à disposição na decisão do Campeonato Paulista, mas é bem provável que ele fique no banco de reservas. Ele se machucou no dia 16 de fevereiro, no Clássico contra o São Paulo, logo no comecinho do jogo, passou por cirurgia no ombro, está voltando um pouco mais de um mês. O Murilo teve uma contusão parecida no ano passado, ficou fora 2 meses, 40 dias, 45 dias, já voltou aos treinos, já era relacionado para as partidas, ficou alguns jogos no banco de reserva e isso deve acontecer também com o Maurício. Então, expectativa aí, uma boa expectativa que ele seja relacionado para a decisão do Campeonato Paulista na próxima quinta-feira. Sobre o Paulinho, essa também era uma expectativa do torcedor do Palmeiras. Ele já iniciou o trabalho no campo, um trabalho de fisioterapia, trabalho com bola, mas ainda não está fazendo essa transição, o treinamento com os outros companheiros. Por isso, é pouco provável o Palmeiras contar com o Paulinho na decisão do Campeonato Paulista. Aliás, é muito pouco provável, porque o jogador não atua desde a final da Libertadores no ano passado. Então são 4 meses sem entrar em campo, precisa aprimorar a parte física, precisa treinar mais com os companheiros e isso é bem difícil de acontecer há uma semana da decisão. Palmeiras que amanhã vai apresentar o Lucas Evangelista, 7º reforço do Palmeiras nessa temporada, nessa janela de transferência. O clube gastou quase R$500 bilhão em contratações, mas o elenco ainda não está fechado. Tem uma matéria no espn.com.br mostrando que o Palmeiras segue de olho no mercado, segue em busca de oportunidades. Se tiver alguma oportunidade, vai contratar mais reforços. Agora só pode contratar até o dia 11 de abril jogadores nessa janela de transferência que estão disputando os estaduais, mas está de olho também para o Mundial de Clubes, principalmente na lateral esquerda, porque o técnico Abel Ferreira entende que precisa de 3 jogadores por posição para fazer uma boa temporada em 2025. São muitos campeonatos. Então o Palmeiras segue de olho no mercado e se preparando para a decisão
do Campeonato Paulista, com o Maurício treinando e provavelmente sem o Paulinho nessa final. Eu volto com vocês. Agenda cheia para o Palmeiras, agenda cheia para Vinícius Nicoletti. Agora, se o Estevão partir de frente, tiver essa possibilidade, uma organização de time para isso, não necessariamente ele precisa encorpar, né? Ou não tanto assim. Né? A leveza que ele vai levar nesse meio campo vai estar correspondente na ponta, ao... o cara leva pancada também, né? Também, claro. Só que aí tu não gira, né? Normalmente tu pega de frente, né? Então tem isso, né? Mas se o time for organizado para que ele apareça justamente para atacar de frente, não precisar fazer o giro, senão o Alex não jogaria, o Juninho Pernambucano não jogaria, o Juninho Paulista não jogaria, né? O D'Alessandro não jogaria, os caras que atacavam também de frente. O André Cury tem razão? O Estevão é mais 10? Ele tem razão dentro da razão dele. Ele não tem as responsabilidades do Abel. Vai fazer o que com o Veiga, se der a 10 para ele? Vai botar quem para o lado para fazer um jogo efetivo como tem o Estevão? Você acha que ele renderia mais como camisa 10? Vamos imaginar que não tivesse o Veiga, vai? Pessoalmente, eu acho que é uma das possibilidades dele jogar. Eu só não gosto muito desse lobby do empresário. O empresário fica fazendo... Isso é negativo. Negativo para o Palmeiras atual, negativo para o trabalho do Abel. Custa-me acreditar que um técnico com a capacidade do Abel esteja subaproveitando o Estevão porque ele quer. Não é porque ele quer, porque tem uma circunstância. Ele é técnico do Palmeiras, não é técnico do Estevão. Olha aí o mapa de movimentação do Estevão no Palmeiras. Para ilustrar e talvez facilitar, não sei, a nossa análise e o nosso pensamento em relação ao que pensa o empresário e ao que pensa o professor. Eu tenho certeza que o professor, seja ele quem for, no caso é o Abel Ferreira, um grande técnico, conhece mais de bola do que o empresário, não? Não, por acaso um é empresário e o outro é técnico. Eu concordo com o professor. Uma vez eu já tem alguns anos isso. Eu vi o Luxemburgo reclamando dessa interferência dos empresários. Ele chegava para dar o treino e falava: você, fulaninho, vai jogar aqui nessa posição. E o cara: não, meu empresário não deixa. Os empresários começaram a interferir no dia a dia do treino ali, da formatação do time. Não, meu empresário só deixa eu jogar nessa posição aqui. E para o técnico interessava mais na montagem do time que o jogador fizesse uma outra função. Ele: não vou fazer. Então eu acho isso um absurdo. Empresário tem que negociar contrato, não tem que interferir tecnicamente na vida do jogador. Isso aí é... Falando publicamente, dando pitaco no trabalho do técnico. Essa é uma decisão única e exclusiva do técnico. Agora, virada essa página, eu acho que o Estevão, que é um jogadoraço, ele tem talento que seria melhor explorado se ele tivesse mais liberdade. Não é jogar como um 10, porque eu não vejo o Estevão com característica de 10. O 10, para mim, é o pensador, é o criador, é o jogador que vai dar o passe, que vai dar uma assistência. Ele não sabe fazer isso? Ele é o jogador, até agora, o que ele mostrou pra gente, claro que todo mundo vai mudando de característica conforme a carreira passa. Ele é o jogador mais do 1 contra 1, o jogador mais do drible. Mais vertical. De partir para cima, exatamente, né? De apostar na velocidade e tal. Ele vai fazer o passe dele, é aquele passe para o centroavante, né? E o 10 faz o passe anterior ao centroavante. E agora, ele poderia, por exemplo, eventualmente jogar pela esquerda. Por que não? Porque só jogar pela direita. Porque ele é canhoto. Ótimo! Vai na linha de fundo e cruza. Eugênio, posso estar errado, mas o meu pensamento, um jogador da qualidade técnica que tem o Estevão, ele pode se adaptar em diferentes... Talvez não hoje, que ele é muito jovem ainda. Pode. Ele pode se adaptar em diferentes posições. Ele poderia jogar no meio. Eu discordo do empresário, concordo com vocês. O empresário não tem que ficar dando pitaco, ainda mais publicamente, na mídia. Que meu jogador tem que jogar aqui e acolá. Quem é ele para falar? Exatamente. Isso eu concordo. Mas, por outro lado, eu não vejo nenhuma impossibilidade de, no futuro, com a qualidade que ele tem, ele se adaptar e jogar no meio. Do meio para frente ele joga em qualquer uma. Jogar atrás do talento que Deus deu para ele. Olha a bola que ele sabe jogar. Inclusive a nossa seleção, que daqui a pouco será assunto aqui hoje, o Rafinha pode jogar na direita, na esquerda, no meio. O Rodrigo pode jogar em quase todas no ataque. Ou não. O Vini Júnior joga muito melhor pela esquerda, mas pode jogar mais centralizado. Temos vários exemplos na seleção ou não temos? Sim. É que a gente tem muito essa coisa na cabeça, né?
do 10. O 10 é uma figura em extinção no futebol mundial, né? Quando você tem o 10, ótimo, maravilha e tal. Mas hoje é um jogo muito mais físico, de velocidade, de contato, do que exatamente de pensamento, do cara que vai parar, pensar, botar a bola debaixo do braço. Luka Modric. É muito mais raro. E eu repito, não enxergo hoje do que a gente já viu do Estevão, essa característica de ser um articulador de jogo, que é o que, na minha cabeça, faz o 10. Ele é o jogador de partir para cima no 1 contra 1 e vai muito bem nisso, é sensacional nisso, é um craque. É o melhor jogador aí que apareceu aí recentemente no futebol brasileiro. Então, eu acho que ele pode ter mais liberdade, não precisa ficar preso à ponta direita, mas como 10, pelo menos no conceito que eu tenho de 10, não é hoje um jogador que tem mais essa característica. São características diferentes, né? A jogar atrás do 9, ele vem centralizado, porém não é o 10 pensador. Pisa na bola, distribui o jogo, já vai combinar com o centroavante e partir para dentro. Poderia ser alguma tentativa? Que qualidade ele tem de sobra para qualquer uma ali? A questão é suportar, se adaptar, o time encaixar, porque mexemos no Estevão. E o resto? Né? Como o professor falou, ele treina o Palmeiras, o Abel. O Abel tem que pensar como é que vai ser a recomposição, a cobertura, né? Como é que vai funcionar tudo isso. Ele não está jogando bem ali na ponta? Não, ele está dando trabalho para os adversários? Ele está ótimo. Os caras colocam 2, 3 para tentar parar o... É uma das poucas soluções ofensivas do Abel hoje. E o que também fascinou o Abel desde o começo, e aí fazendo uma comparação com o Endrick, você pega as declarações do Abel sobre o Endrick e pega sobre o Estevão. O Estevão fascinou o Abel logo de cara, também pelo trabalho de recomposição que ele faz pela direita de uma maneira que o Endrick não fazia. O Abel, na primeira declaração sobre o Estevão, ele foi muito mais efusivo sobre o Estevão como um jogador mais completo nesse sentido coletivo. Sim. Fecha a linha. Ele tem razão e isso aí faz parte. Todo jogador tem que marcar. Mas 80% ou 90% do futebol do Endrick e do Estevão tem que ser arrebentar com a bola no pé. Não vai matar o que o cara tem de bom por isso. Mas já que ele tem também essa valência, né? Aos olhos de um técnico, é outro olhar. A responsabilidade do técnico é outra, gente. É fácil eu chegar aqui e falar dar 10 para o cara. Ele tem que tirar 10 do Veiga. E para completar o assunto, que eu concordo com a frase que disse o Eugênio, que não é nem opinião, é um fato que o Eugênio colocou, que hoje é raro, é um artigo raro, aquele antigo camisa 10, azar do futebol. Ou não? Por mais Paulo Henrique Gansos. Trocamos o 10 pelo 7 e o 11 hoje. Não, mas pode continuar, não precisa trocar. Continua tendo o 7 e o 11 e poderíamos ter... o espaço para isso, poderíamos ter Zicos, Maradonas, Jorge Rages, Zidane, Luka Modric, Michel Platinis, Paulo Henrique Ganso, Pita, e etc, etc, etc. Não precisa morrer. Continua com 7 e 11. A questão é o tempo e azar do futebol se o 10 está acabando. Para mim. Assim como acabou o velho ponta-direita e o velho ponta-esquerda. O futebol muda, né? A dinâmica do jogo é bem diferente hoje. É isso aí, torcedor palestrino. Plantão, gente. Leila Pereira pode estar dando chapéu no Flamengo e pode estar tentando também contratar mais um jogador que seria o 8º reforço, né, na janela de transferências para o Verdão, que se trata desse cara que vocês estão vendo aí, esse aí mesmo, Jorginho. Jorginho, né, interessa muito, né, a diretoria do Palmeiras para jogar o Super Mundial de Clubes, é um cara muito experiente, sabemos que aquele setor ali de meio de campo é um setor já muito qualificado, né, é do Palmeiras, com Aníbal Moreno, né, diversos jogadores, Richard Rios jogando bola, só que o Jorginho é um jogador, assim, europeu, muito bom de bola, é um cara que chega para agregar e agregar muito. Então, amigas e amigos, o que vocês acham, né, de ver esse baita jogador com a camisa do Verdão, jogando Campeonato Brasileiro, né, Copa Libertadores, entre outras competições? Eu aprovo e aprovo muito, né? Gosto muito desse jogador. Então, assim, eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!